Paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no texto escolhido como base para o tema dessa festa missionária. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, Paulo diz à igreja de Deus em Roma, no versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assentai-vos, queridos, meu muito obrigado. Eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor pela vida desta igreja, deste congresso missionário. Eu tenho o privilégio de mais uma vez poder estar pregando a palavra, cooperando com esta igreja. Pastor Rinaldo Silva, meu muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pela recepção. Pastora Simone, que o Senhor os preserve, os use cada vez mais. Minha gratidão a Jesus pelos pastores que aqui cooperam junto ao presidente para o desenvolvimento deste ministério. O primeiro vice é o pastor José Ribeiro, o segundo vice é o pastor Clésio, o terceiro vice é o pastor Alex Pires. E também expresso a minha gratidão ao evangelista Fernando Martins. Que o Senhor continue dando graça a esses homens para que, sob a direção do Espírito, continuem cuidando do povo que Deus os tem confiado. Irmã Leia Mendonça, irmã Leia, é um prazer revê-la, seu esposo, que o Senhor use esse casal cada vez mais. Queridos, depois da pregação, os meus livros estarão à minha esquerda, vocês vão de algum modo identificar. Eu estou com 3 lançamentos. Estou com o livro Deus Fala em Gênesis e Deus Fala em Êxodo. São sermões expositivos, uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo, em Gênesis e em Êxodo. É uma coleção que eu estou fazendo, estou escrevendo do Antigo Testamento. E são os últimos livros que lancei. Tema, introdução, esboço, comentário, conclusão, com a aplicação cristocêntrica. Todas as minhas aplicações em Gênesis e Êxodo nesses livros são com a interpretação que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento. Essa é a leitura mais fiel das Escrituras Sagradas. Você interpretar o Antigo Testamento pela ótica do Novo Testamento. E eu vou te auxiliar com esse tipo de link, fazer essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. E você vai começar a desenvolver isso a partir do livro do Gênesis e do livro do Êxodo. E eu também tenho um outro livro. O Êxodo chegou ontem, o Gênesis mês passado. Esse aqui foi o mês retrasado, eu só trouxe lançamento. Para conhecer a Bíblia. É um método desenvolvido para que em 52 semanas você desenvolva uma compreensão livro por livro da Bíblia. Em 52 semanas. Eu te auxilio nesse livro a entender quem escreveu cada livro da Bíblia, onde escreveu, para quem escreveu. A mensagem tem um alvo original, principal e alvos secundários.
sabermos o contexto de cada texto é importante para uma fiel interpretação e a aplicação na nossa vida diária. Por exemplo, algumas pessoas pensam que Gênesis 1 é um texto para uma explicação científica, e não é. Gênesis 1 não é para explicar como Deus fez o mundo. Gênesis 1 é para afirmar que foi Deus que fez todas as coisas, apenas isso. Se eu perguntar a alguns irmãos aqui individualmente, para que José foi levado ao Egito? Muitos dentre nós diriam, para ser governador, mas não foi. Se José não fosse levado ao Egito, a família da qual viria o Salvador do mundo morreria, não seria preservada. José foi enviado ao Egito por causa do nascimento de Jesus. E eu não estou falando de José, esposo de Maria, estou falando de José no Egito, lá em Gênesis 37, 38. Então, a Bíblia, ela tem fundamentos, ela é construída sobre 4 fundamentos: criação, queda, redenção e consumação / glorificação. Se nós entendermos melhor esses 4 fundamentos, também entenderemos a Bíblia de um modo mais completo. E eu tenho me esforçado para ajudar a geração na qual Deus me colocou para fazer parte. Se os irmãos quiserem cooperar com o meu ministério, os meus livros estarão disponíveis, R$50 cada livro, mais de 200 páginas cada livro. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele luta com a pecaminosidade do seu tempo. E quando ele diz no capítulo 12, versículo 2, para que a igreja não se conforme com este mundo, algumas traduções dizem com este século. E na linguagem paulina, século é muito mais do que um conjunto de tempo ou um período de 100 anos. Não vos conformeis com este século. Na linguagem paulina, não é um conjunto de tempo, mas é um conjunto de características que determinam uma geração. Toda geração, como já foi dito aqui pelo pastor Rinaldo, por exemplo, geração de pregadores. Se você escutar os seus pastores, os nossos pioneiros, eles vão citar nomes que marcaram a sua geração. Só que esses homens tinham alguns métodos que eram preciosos e serviram para os tempos deles. Nós já estamos diante de uma outra geração e vivemos um novo século. Não é apenas virada de séculos, como eu já disse, um conjunto de tempos, anos, meses, mas são características que determinam os valores, características de uma geração que diferenciam uma da outra. E para esse século no qual vivemos, em que estamos, esse texto, principalmente o versículo 2, parte A, é propício. Não se conforme com as características deste tempo. Eu sei que todas as gerações de pastores tiveram seus desafios. Pastor Rinaldo já enfrenta um outro tipo de desafio. E ele, junto aos obreiros contemporâneos, nós precisamos nos equilibrar entre a história e o futuro, retrovisor e para-brisa. Quem não respeita a história não está preparado a escrever a própria. Então a gente precisa nos armar com a força, com as experiências de quem veio antes de nós e com as estratégias dos que estão conosco.
aguardando aquilo que ainda virá diante de nós. Nós estamos num século onde a tecnologia domina. Nós estamos numa era onde se é difícil ser, manter e respeitar e até falar sobre a autoridade. Uma geração que cada um é o que pensa, ou pode ser o que pensa, e não o que de fato é. A geração da ideologia de gênero, que é um conjunto de ideias que quebram princípios e valores tradicionais e conservadores, dizendo às nossas crianças, adolescentes e jovens que eles não são o que biologicamente nasceram, eles são o que psicologicamente podem ser e sentir. Não é o biológico da criança que determina como ela deverá ser criada. Um exemplo: se os pais tiveram um menino, uma menina, pelo órgão genital, o pai e a mãe sabem o tipo de roupa, o tipo de brinquedo, o pronome de tratamento. Mas na nossa geração não é o biológico que vai determinar a identidade, é o psicológico. É por isso que tem gente que não aceita fazer parte de todos, agora é todes. É por isso que tem gente que se sente bicho, mas ninguém quer comer ração. O meu Facebook está bloqueado há 1 ano e 6 meses, porque eu falei contra 1000 jovens que se reuniram na Alemanha, buscando serem reconhecidos como animais. Queremos o direito e o respeito, porque nos sentimos animais. Só que ninguém queria ração. Eles queriam o direito de serem reconhecidos como cães para terem relação sexual com animais. Um texto que eu fiz mostrando a decadência dessa geração, levei bloco. O meu Instagram foi bloqueado em 27 países. É o século em que estamos. Querem determinar o que você pode falar ou não, no sentido de cada um tem a sua verdade. E aí, meu irmão? Eu estava agora no Canadá com a minha esposa e o casal de pastores estressados, e era hora do almoço. Eu falei: qual o motivo do estresse? Fala para nós. É bom que eu já prego com raiva. Aí o pastor disse: lê essa matéria aqui com a gente, e mostrou lá, leu uma matéria para nós. As escolas liberaram 100 vagas para que representantes religiosos falassem aos alunos nas escolas. Sabe quantos crentes? 20. Sabe quantos satanistas? 80. Eu falei: mas para falar religiosamente precisam estudar capelania, precisam se formar, precisam fazer aquele curso de capelania. E a pastora disse: é isso que me intriga. Eu disse: não. Ela: sim, os satanistas fizeram capelania para entrar nas escolas e falarem que o diabo não é o que a igreja diz que é. E enquanto eu estou todo domingo na igreja dizendo: irmãos, vamos nos preparar, vamos estudar, os crentes fogem. O que é isso? Os crentes conformados com este século, conformados com a sua geração, como se você não tivesse nenhuma responsabilidade. E é para você que eu vou pregar aqui hoje. Você quem? Você que é conformado. E eu quero falar a vocês aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 desculpas dos crentes conformados. 6 desculpas dos conformados. Desculpa para quê, pastor? Para não evangelizar.
para não pregar, para não fazer missões, para não sustentar missionário, para não ajudar a sua igreja a ajudar missionários. Eu apresentei alguns dos desafios do nosso tempo, e existem crentes conformados com esse tempo, e para o conformado não existe desafio, nada o incomoda, nada o faz chorar, o faz tremer, tanto faz. E a sua primeira desculpa é: eu não evangelizo, eu não prego, eu não faço a obra, eu não faço missões, porque a salvação é individual. Então, aquele homem perdido, aquela mulher perdida, tem que entender que eu não vou salvar a alma dele, não vou salvar a alma dela, porque a salvação é individual, cada um que tome vergonha na cara. Legal, começando por nós. Por quê? Porque uma grande quantidade de indivíduos que vivem na prática do pecado é um coletivo de pecadores a caminho do inferno. E uma grande quantidade de indivíduos que se arrependeram é um coletivo de gente que foi salva e transformada pela graça. Mas se de fato você foi transformado pela graça, você tem duas obrigações, segundo John Wesley. John Wesley disse: todo cristão deve estar preparado para duas coisas: morrer e pregar. A salvação é individual, sim, assim como você teve o seu encontro individual com Jesus, não foi? Foi, pastor. Só que não foi você sozinha, não foi você sozinho. Alguém foi enviado. A igreja te alcançou de alguma forma. O louvor tocou ao seu coração porque alguém compôs. A canção entrou na sua alma porque alguém cantou. Uma mensagem tocou o seu coração porque alguém pregou. Ninguém consegue por si mesmo, por si mesma, alcançar a salvação em Cristo. Paulo disse aos Efésios no capítulo 2 que todo ser humano sem Cristo é morto em delitos e pecados. E todo morto só tem vida nas narrativas da Bíblia Sagrada, porque alguém vai a ele e estende a mão. Nenhum morto voltou à vida por si próprio, pelo próprio poder, senão Jesus, pois nele não havia pecado e a morte não poderia retê-lo. Mas todos os homens estão espiritualmente mortos em delitos e pecados. O fato de a salvação ser individual não anula a minha responsabilidade de individualmente ou coletivamente levar a palavra aos indivíduos. A salvação é individual, mas quem tem a palavra da salvação para o indivíduo que se perde é um povo que se reúne. É a igreja que abre as escrituras, é a igreja que dá glória no culto pentecostal. Se a igreja entender que a salvação que é individual só será realizada no indivíduo, se ela falar da salvação que ela tem, sim, se a igreja não entender isso, milhões e milhões de almas continuarão indo para o inferno, e milhões de crentes continuarão conformados com este século. Cristãos conformados com os pecados da sua geração inventam essa primeira desculpa, que a salvação é individual, cada um
cuide de sua alma. Eu não vou me aprofundar mais nisso, porém, na maioria das vezes, esse é o grupo do não julgueis. Já que ele não pode pregar para ninguém, nem ela pregar para ninguém, ninguém pode julgar os pecados de ninguém. Por quê? Porque a salvação é individual. É o grupo da falsa interpretação bíblica. É o grupo que não suporta ver a igreja confrontar o pecador que está afrontando Deus com sua vida pecaminosa. A segunda desculpa do crente conformado é que Deus já predestinou as pessoas tanto para o céu quanto para o inferno. Uma predestinação fatalista que até calvinistas reformados sinceros não pregam e não anunciam esse tipo de desculpa. Mas o crente conformado com a sua geração, nada nesse mundo o incomoda. Ele diz: sendo Deus soberano, sendo Deus onisciente, já está tudo traçado. O bebê já nasce eleito para o inferno, e o outro bebê já nasce eleito para o céu. E aí, meu irmão, e aí é que eu não preciso pregar. Mateus capítulo 25, no juízo, julgamento das nações, Jesus fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano. O ser humano vai para o inferno por rejeitar a mensagem da salvação. Mas ele só pode rejeitar a mensagem da salvação se a gente oferecer a mensagem da salvação. Estevão disse no seu sermão, Atos capítulos 6 e 7, que os homens que o escutavam resistiam ao Espírito Santo. Estevão não disse: vocês já foram eleitos para o inferno. Ele diz: vocês estão resistindo à mensagem que eu vos prego. Hebreus 2, 3 e 4 são advertências para que a igreja escute e para que a igreja pregue tal mensagem. Não resista à voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. A responsabilidade, a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Sabemos que o nosso Deus é soberano, mas esse soberano responsabilizou a igreja de pregar para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou falando de João 3,16, mas quando você chega em João capítulo 11, a Bíblia diz que o texto diz assim: Jesus amava Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Olha a diferença. O João 3,16 é uma mensagem universal. Deus amou o mundo, Deus amou os seres humanos, Deus demonstrou amor por todas as pessoas, oferecendo o seu Filho para morrer por nós, pecadores. Mas João 11 tira o amor de um modo geral e generalizado e faz Marta sentir o amor, faz Maria sentir o amor, faz Lázaro sentir o amor. Então, se a gente simplesmente isola João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, amém,
E a gente não vai ao pecador dizer-lhe que o amor de Cristo por ele é o preço de sangue. Esse homem não sentirá, essa mulher não sentirá esse amor ser aplicado na sua alma, na sua mente, no seu coração. Vocês que estão me escutando aqui nesse congresso são os responsáveis. Nós que estamos aqui nessa festa somos os responsáveis em fazer o homem estar diante desse amor, não generalizado. Deus amou a todos, mas a prova do amor de Deus por você é a igreja reunida, é o pregador pregando, é a equipe de louvor, a cantora, o cantor cantando que Jesus é bom, salva, cura, liberta e transforma. É uma ligação, é uma mensagem no WhatsApp, é um pedido de perdão ou um confronto de uma vida pecadora. Isso faz aquele ser humano, aquela pessoa, aquela mulher saber que o amor de João 3,16 pode descer da mente para o coração, e aquela pessoa sentir-se amada pelo Deus que ordena a igreja a evangelizar. A primeira desculpa é que a salvação é individual. A segunda desculpa é: Deus já predestinou pessoas para o céu e para o inferno, então para que pregar se já foram predestinadas? A terceira desculpa, meu Deus, e essa me estressa, é: eu não tenho dom, eu não prego porque eu não tenho dom, eu não evangelizo porque eu não tenho dom. Bebê, tu não evangeliza porque não tem o dom de pregar? Pastor, eu não tenho dom de pregar. Então me dá um versículo na Bíblia me provando que pregar é dom. Só um. Lembrou que não tem? Então vai acabar a desculpinha hoje. Mestre é dom, evangelista é dom, pastor é dom, profeta é dom, apóstolo é dom. Pregar não é dom, pregar é ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Só que para você, pecado é adultério. Para você, pecado é só prostituição. Para você, pecado é viver na mentira. E desobediência é o quê? Uma ordem nos foi dada. E deixa eu te falar um negócio: não tenha medo de obedecer, porque Ele nunca te dará uma ordem sem te capacitar a obedecer essa ordem. Ele sabe que em si mesma você não é capaz. Ele sabe que em si mesmo você não é capaz. Ele te ordena do modo que Ele ordenou a Moisés: vai, pois eu falarei na sua boca. Vai, pois eu sou contigo. Ele ordenou a Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele ordenou a Jeremias: eu falarei na tua boca, abre a boca e recebe da minha palavra. Ele falou a Ezequiel, Ezequiel caiu, ficou tremendo de medo, e veio a ordem no 2, Ezequiel 2, filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Eu não consigo. Entrou em mim o Espírito do Senhor e me colocou de pé. Irmão,
Ele disse em Mateus 28: ide por todas as nações, batizando, ensinando, fazendo discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias. É ordem. E se a gente não obedece uma ordem, nós estamos cometendo o pecado da desobediência. Essa é a terceira desculpa. A primeira, salvação é individual. A segunda, Deus já predestinou. Para que eu vou pregar? Deus é soberano. A terceira, não tenho dom. Eita, meu Deus. A quarta, essa é bonitinha. É muito bonitinha. A quarta desculpa, e é filosófica. Eu vou coçar a orelha de alguns teólogos agora, porque teólogos estudam pensadores. Olha que legal, olha que bonitinho. E é desculpa da maioria dos crentes, mesmo que eles não falem essa frase, mas eles vivem sob ela. Quer ver? Pregue de tal forma que, se necessário for, use palavras. Esse pregue é viva. Esse pregue de tal forma é seja bonitinho. Esse pregue de tal forma é se comporte bonitinho. Se você se comportar bem, talvez vai ser necessário falar. A frase é legal, mas não é de todo bíblica. Por quê? Não há evangelismo sem fala. Não há evangelismo, pregação, missões sem verbalização. Efésios 5 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O texto está me mandando imitar Deus. E qual é a primeira apresentação que eu tenho de Deus na Bíblia? E disse Deus. E falou Deus. E falou para quê? Para uma terra formada, cheia, iluminada? Não! Sem forma, vazia e em trevas. E mesmo assim bradou Deus, falou Deus, haja. Ele foi falando e as trevas se transformaram em luz. Ele foi falando e o que não tinha forma assumiu forma. Eu sei que você foi bem criada. Eu sei que você foi bem criado. Eu sei que você gosta de Danone. Eu sei que você é bonitinho. Olha, o terninho, não xinga, não bebe, não fuma. Dessa mesma qualidade tem os hereges mormons. Nesse mesmo perfil tem os hereges testemunhas de Jeová, que não tem a mensagem verdadeira, mas está todo dia de porta em porta pregando a mensagem falsa. E você que tem a mensagem verdadeira, o Cristo verdadeiro, faz parte do exército verdadeiro. Está calada. E quando alguém fala, você ainda chama esse que fala de polêmico ou de polêmica. Se alguém é polêmico por falar a verdade, você é covarde porque foge dela. O Salmo 105 diz que antes que Abraão, Isaque, Jacó e José... Bora lá? Salmo 105 diz que antes que
Nossa, que empolgação. O Salmo 105 diz que antes que Abraão, Isaac e José, antes que eles chegassem em qualquer lugar, Deus ia na frente, aterrorizando as nações, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Aí eu pergunto, quem são os profetas no Salmo 105? Olha a minha empolgação. A Bíblia diz que antes que Abraão, Isaac, Jacó, José chegassem em qualquer lugar, Deus ia na frente, aterrorizando as nações e dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Quem são os profetas do Salmo 105? Opa! Então a gente chama esses homens de mas o Salmo 105 diz que além de patriarcas eram Você identifica um profeta porque ele O que é um profeta? Aquele que empresta a boca para Deus. Ah, pastor, mas assim, eu não tenho título de profeta. Quem é pentecostal aqui? No dia de Pentecostes estava todo mundo do lado de fora. Todo mundo não, tinha um grupo do lado de fora zombando da igreja que estava falando línguas. Pedrão se levantou e disse: como é que é? Criticando a igreja? Pedrão, tu vai deixar criticar a igreja? Pedrão disse: vou não. Pedrão ficou de pé. Vocês estão rindo de quem? KKKKK de vocês. Pedro disse: por quê? Porque parecem embriagados. Eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, para de graça, irmão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Abra a boca e fala. É por isso que eu já disse para esses reformodinhas, é por isso que eu já disse para esses atores da Rede Esgoto de televisão: se falar de lá para cá, vai ouvir a igreja falar daqui para lá, porque a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. É a igreja que é coluna e baluarte da verdade. Aí eu chego lá no seu Instagram, e tá assim, ó: cristão conservador. Legal. Aí você gosta dos deputados de direita, e você até posta os vídeos deles debatendo. Legal. Mas quando eu vou olhar você na fotinha, você tá assim, ó. Vira macho, velho. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Ainda é palavra que consola a igreja. O texto está falando de providência, mas Deus também providencia capacidade, ousadia para quem se ergue para abrir a boca e falar. Ah, pastor, mas foi por falar, pregar, que João perdeu a cabeça, mas não perdeu a coroa, não perdeu a dignidade. Paulo disse a Timóteo: fala em tempo e fora de tempo,
fala a palavra. Não, suas ideias tu deixa pra lá. Agora a palavra fala. Com sabedoria, peça, Ele dá, mas fale. Não precisa falar, é só viver bonitinho. É crente bebê que pensa que igreja é berçário, mas Jesus não é babá. E ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. O que é uma testemunha? Aquele que fala do que sabe, que fala a verdade. E em Atos 1, testemunha é Marte. A verdade que prego é tão verdade que eu morro, mas não nego. Não sei se vocês já viram o vídeo desse testemunho meu. Sei lá, tem gente que critica, então para eles é testemunho. A equipe que cuida do meu Instagram sempre se reúne para falar sobre o desenvolvimento do trabalho deles. Aí da última vez, e eu não sei o que foi que aconteceu, que depois disso nunca mais reuniram. Pastor, olha o seu gráfico de interação. Aí o negócio lá em cima, né? Principalmente quando eu posto com meus filhos ou com a Luana, o povo interage muito. Falei, que legal. Pastor, olha os seus seguidores. Falei, 2.800.000. Rapaz, isso é bom, hein? O senhor acha bom? Falei, sim. Aí ficou me comparando com os influencers, coach e tal. Ele tem 5 milhões. Ela tem 7 milhões. E o senhor com 2.800.000. Falei, para a mensagem que prego, tem muita gente. A equipe bastante educada. Mas pastor, o que eu estou mostrando é a saúde das suas redes sociais. Aí eu ironizei e falei, tá dói? Por esses termos, pastor, sim, seu Instagram está doente. Porque você ganha 1.000 a 2.000 seguidores, às vezes diários, às vezes semanais, mas você perde 5 a 7 mil. Já era para estar maior. Aí eu falei, qual é a solução para a gente estar maior? Eu já sabia, irmão. Aí eu falei, qual é a solução para a gente estar maior? Maneira. Vou mandar vocês aplaudindo para eles. Vou cortar na live depois. Às vezes pedido de desculpa. Para que pedir desculpa se eu vou falar de novo? Eu prefiro entristecer meus seguidores 30 minutos com a verdade que vai levá-los para a alegria eterna, do que alegrá-los 30 minutos com mentiras que vão levá-los à tristeza eterna. Igreja foi colocada na terra para falar. Nós somos testemunhas. Quinto lugar, o ide foi para os apóstolos apenas. Essa aqui é de sensacionista barato. Sensacionista é aquele grupo
que diz que os dons extraordinários, milagrosos cessaram. Tem um debate meu na Musical FM com um pastor sensacionista. Se você quiser assistir em casa, você faz isso. Não todos, só que a maioria dizem que o ID, não todos, os sérios calvinistas reformados não inventam isso. Mas esses netcrentes e youtubobos reformodinhas dizem que o ID de Mateus 28 foi apenas para os 11 reunidos ali, por causa de Marcos 16. Quando o ID de Marcos 16 envolve línguas e curas. Como eles não creem em línguas e curas, então eles resumem Mateus 28, Lucas 24 e Marcos 16 e dizem que o ID foi apenas para os 11 ali reunidos. E junto a eles, isso aqui é mais teológico, eu preciso falar mais calmo. E junto a eles conecta-se um ramo. Conecta não, se desenvolve deles um raminho antibíblico, que diz que além de ser, imagine eles conversando, e assim, mano, é o seguinte, mano, assim, mano, além de ser para os 11, velho, tipo assim, foi para os 11 individualmente falando. Sendo para os 11 individualmente falando, teríamos que afirmar que cada cristão é inteiramente responsável por cumprir a totalidade da grande comissão. Se foi dado aos 11, ó, você prega ali, você prega aqui, você prega lá, você prega acolá. Se naquele dia Jesus estava fazendo isso, nós estamos responsabilizando cada servo de Deus ali em cumprir o ID em sua totalidade. E isso é impossível. Um cristão individualmente, ou apenas 11, não poderiam, em suas individualidades, evangelizarem todas as nações, fazerem discípulos em todas as nações. Mesmo que um crente se dispusesse a ir individualmente a um país distante para anunciar o evangelho, morresse por essa causa, história legal. Mesmo assim, esse crente falharia na sua missão, pois deixaria tantas e tantas outras sem serem evangelizadas, sem fazer discípulos e sem batizar nelas. Nenhum indivíduo seria capaz de obedecer e de cumprir aquele ID se Jesus estivesse falando apenas aos 11 e individualmente. Você. Mateus 28, Lucas 24, Marcos 16, não foi apenas para os 11 ali reunidos. Por quê? Primeiro, porque aqueles eram o núcleo da igreja, são os primeiros membros da igreja de Jesus. Paulo disse aos Efésios no capítulo 2, que a igreja em Éfeso estava fundamentada na doutrina deles. Então eles foram os primeiros, como nós pentecostais gostamos de chamar, os pioneiros. Se fosse assim, as experiências dos nossos pais seriam só para eles, e não para aqueles que vieram herdando depois deles a mensagem que eles deixaram. Então a ordem do ID não era apenas para os 11 ali. Por quê? Segundo motivo, porque no final do mandamento da grande comissão, Jesus disse assim: vem comigo, eu começo e você continua, e eu estarei convosco
tem um apóstolo vivo até hoje. Imagine até a consumação do século com a presença, para ter a presença de Jesus. Ele prometeu que enquanto a igreja cumpre o ID, a presença dele é garantida escatologicamente, até a consumação dos séculos. Ele estava dizendo que a promessa da presença dele duraria enquanto houvesse nações a serem evangelizadas. Por isso ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, porque é até a consumação dos séculos que a igreja que começou com os apóstolos está pregando. E eu pergunto para a igreja local: ainda tem gente que precisa ouvir de Jesus? Sim ou não? Então a ordem não poderia ser para eles apenas. A ordem passou por eles, chegou a nós, e assim fomos e somos responsabilizados e privilegiados, porque a presença foi prometida até o fim dos séculos. John Piper escreveu: enquanto houver tempo e houver nações a serem alcançadas, o mandamento de Jesus continua válido. Vão e façam discípulos de todas as nações. Último lugar, última desculpa dos crentes conformados: já tenho minha igreja, tenho minha cadeira, já tenho minha banda preferida, tem meu culto preferido. Aí eles vêm para o culto e diz: canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. São os crentes conformados. Sabe qual é a última desculpa? Vou descer mais não que eu sumo. Deus sempre tem os seus 7.000 se eu não for. Vai apanhar. O pastor está dizendo: bora irmã, bora irmão, bora igreja. Aí você: levanta Jesus, alguém. Aí quando esse conformado e essa conformada é confrontado ou confrontada: não pastor, que é isso? O que Deus disse para Elias? Eu gosto é quando vai para a Bíblia, irmão. Porque conformado não sabe interpretar a Bíblia. O que foi que Deus disse para Elias? Eu tenho 7.000. É verdade, conformado. Deus falou para Elias: eu preservei 7.000. Igreja que lê Bíblia, falou ou não falou isso para Elias? Falou. Deus disse que tinha mais quanto? Está preparado para dar um glória, igreja? Então vem comigo. Deus falou para Elias que tinha mais quantos? Mas mesmo assim foi atrás de Elias na caverna. Ferido, machucado, ameaçado, fugitivo, pedindo a morte. Deus tem mais 7.000. Mas eu chamei você, eu quero você, eu incomodo você. Eu não desisto do seu chamado, diz o Senhor. Eu sinto a presença de Jesus. Ainda que você tenha desistido do teu ministério, o ministério não desistiu de você. E eu te provo: no dia que você quiser um abraço, nesse dia você vai ter que abraçar alguém. No dia que você quiser ouvir uma palavra de consolo, vai ser nesse dia que Deus vai te usar para consolar alguém. Sabe por quê? Você não tem dom para si mesma. Você não tem dom para si mesmo. O diabo
diabo falou para Jesus: transforma a pedra em pão e mata a sua fome. Jesus não transformou a pedra em pão, porque Jesus era missionário que não tinha dom para si. Mas quando a multidão sentiu fome, Jesus multiplicou o pão e alimentou a multidão. Porque você não tem dom para você mesma, então em nome de Jesus, assuma a sua chamada. Fica tranquila, fica tranquilo. Do mesmo jeito que Deus te levantou e te usou para a vida de alguém, Ele vai levantar alguém para abençoar você. Porque quando Elias sai da caverna, Deus diz: tem Eliseu para andar com você. Moisés disse: tem Arão. Deus disse: eu quero você. Gideão disse: eu sou o menor da minha casa. Ou seja, tem gente maior. Deus disse: eu quero você. Jeremias disse: Deus, o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu. Eu quero parar, não prego mais, não profetizo mais, não ajudo mais, não estendo mais a mão. Deus veio a Jeremias e disse assim: se competindo com o homem você está cansado, a partir de agora eu vou te colocar para competir contra cavalos. Moisés disse: Senhor, eu não parei esse povo, me mata, tira a minha vida. Deus disse: do Espírito que está em ti vou derramar sobre 70. O cabra queria morrer, tinha unção para mais 70, irmão. Estava se sentindo fraco e tinha unção para mais 70. E eu te explico isso no Novo Testamento. Quando estou fraco, aleluia. Paulo disse para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações. Foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me humilhar, para me esbofetear. E ele diz: 3 vezes orei e disse: Deus, afasta isso de mim, isso me humilha, isso me põe para baixo. E Deus me disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O mesmo Paulo se levanta e diz: portanto eu, a partir de agora, me alegrarei nas fraquezas, nas tribulações, nas perseguições, para que o poder de Cristo habite em mim, pois eu entendi, quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Mas quando ele disse que estava fraco, ele estava orando. É a primeira vez em todo o meu sermão que eu vou pedir isso para você. Segure na mão de uma pessoa. Diga: um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Aleluia. A unção de Deus sobre essa casa. Ele te cura, porque tem muita gente para você curar. Ele te levanta, pois tem muita gente para você levantar. Mesmo se arrastando, obedece o ide. Seu galardão não é aqui.